Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar aqui com os irmãos nessa festividade maravilhosa onde se completam 11 anos, onde Deus tem operado grandes coisas nesse lugar. Quero agradecer a saudação de bem-vindo à minha vida, a vida da minha esposa, meu filho, os irmãos que aqui estão, irmão Celso, a esposa, seus filhos. A última vez que estivemos aqui com o pastor Valdício, nos receberam carinhosamente, muito bem. Deus abençoe suas vidas. Amém? Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Podeis tomar assento, irmão Jesus. Amados irmãos, nessa noite, o tema escolhido por essa igreja é um tema bastante sugestivo para a nossa vida espiritual. E, amados irmãos, o tema vai nos falar acerca de avivamento. E avivamento é o sinônimo de trazer à vida aquilo que está morto. Nós vemos, meus amados irmãos, na história bíblica de Abacuque, o profeta das perguntas, o profeta do questionamento. Nós vemos por dentro da Bíblia Sagrada que Abacuque começa a questionar a Deus pelas condições que o povo de Judá estava enfrentando na mão de seus inimigos. E nós vemos, meus amados irmãos, que Abacuque lhe profetizou no ano do rei Joaquim, entre 588 e 612 a.C. E vemos pela história bíblica em 2 Reis, capítulo de número 23 e 24, nós vamos ver que Joaquim foi um rei que suas atitudes foram atitudes malvadas aos olhos do Senhor. E Joaquim, como líder de Israel, ele estava com a incumbência de também dirigir a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Joaquim também estava com a responsabilidade de trazer estrutura espiritual sobre a vida de Judá, induzindo ao povo a adorar o único e verdadeiro Deus que vive para toda a eternidade. Mas nós temos, meus amados irmãos, pelo contexto bíblico, que nada disso aconteceu. Joaquim fez as coisas mais malvadas perante aos olhos do Senhor e induziu o povo a adorar deuses estranhos. Induziu o povo a estar se dobrando diante da madeira, diante da pedra, diante da fundição de bronze ou de ouro, coisas que estavam desagradando o coração de Deus. E a cada dia, o povo de Judá estava a cada dia mais se distanciando das mãos do Senhor. A cada dia mais o povo de Judá estava entristecendo o coração de Deus. O maior objetivo de Deus ter formado o homem. E quando falamos homem, falamos no sentido geral.
Estamos falando de homem e estamos falando de mulher. Quando Deus criou o homem, Ele criou para uma finalidade: o adorá-lo, o bendizê-lo e engrandecê-lo para todo sempre em nossa vida. E é o que o povo de Judá estava se esquecendo naqueles dias, de adorar a Deus, de buscar a Deus. E Deus, meus amados irmãos, pelo ministério do profeta Jeremias, estava também trazendo uma nova para aquele povo. Que se aquele povo não se arrependesse, que se aquele povo não voltasse à verdadeira adoração ao santo e verdadeiro Deus, Deus traria esse povo para dentro de uma terra estranha, aonde eles estariam 70 anos cativos, dentro de um lugar, dentro de uma terra, aonde eles não teriam liberdade nenhuma de adorar ao Senhor naqueles dias. Este era o recado de Deus. E nós vemos, meus amados irmãos, pelo ministério de Jeremias, que Jeremias também não era entendido pelo povo. Jeremias era perseguido pelas duras palavras que não eram dele, mas sim da boca de Deus, através dos lábios do profeta, aleluia. O povo não entendia, o povo não compreendia que era o próprio Deus, trazendo esta nova para que o povo pudesse se achegar e deixar a idolatria, deixar o pecado, deixar a iniquidade e estar em santidade na presença do Senhor naquele dia, aleluia. O povo não entendeu. Só que a minha Bíblia diz, meu amado irmão, e a tua também diz, no livro de Números, que o nosso Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que ele fala, ele cumpre. E nos dias de Joaquim, começou-se a cumprir a palavra de Deus. Nesta noite, Deus está falando conosco aqui. E como o tema sugerido nos diz, e vai nos repetir e vai nos dizer: Senhor, a tua palavra eu temi. Eu ouvi a tua palavra e temi. Naqueles dias o povo estava com comichões no ouvido e não queria dar crédito à voz de Deus. Mas Deus, Ele trouxe agora aquilo que Ele prometera, aquilo que Ele falara na sua palavra, os 70 anos de cativeiro, a punição sobre o pecado. Aí o povo começou a se desesperar. Mas Deus tinha alertado. Uma coisa que Deus nunca vai se esquecer: na sua ira, no seu furor, Ele nunca vai se esquecer de ser um Deus de misericórdia sobre a nossa vida. O próprio Jeremias escreveu em Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22, por causa de nossos pecados. É a razão de não sermos consumidos, porque é por causa das misericórdias de Deus. Por quê? Porque as misericórdias de Deus não duram só um dia, não dura só uma semana. A misericórdia de Deus, ela dura para toda a eternidade sobre a nossa vida. Aleluia! E Deus trazia misericórdia ao povo quando levantava os profetas para nos orientar daquilo que eles estavam fazendo. Só que eles desprezaram a misericórdia de Deus. Quantos em nossos dias, meus amados irmãos, que estão desprezando a misericórdia de Deus? Quem sabe estamos num culto simples, numa igreja simples,
da parte de Deus. Entendendo essa nova de Deus. Quem sabe agora, nesse momento de Abacuque, eles não estavam caindo a fio da espada de seus inimigos. A Bíblia vai nos dizer, no 612 a.C., Nabucodonosor com sua comitiva dentro das portas de Jerusalém. E começa agora a trazer cativo todos os filhos da parte nobre de Jerusalém. Todos os moços e moças de boa reputação da nobreza de Jerusalém levam cativo e somente deixa os pobres dentro de Jerusalém para morrer em meio às ruínas que Nabucodonosor, por permissão de Deus, derrubou naquele dia. Enquanto estava passando o fio da espada no povo que não tenha dado crédito a Deus, aí Abacuque faz a pergunta no capítulo 1. Ele começa a indagar a Deus o peso que viu o profeta Abacuque. E no versículo 2 ele diz: até quando, Senhor, eu clamarei e não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. É o clamor do profeta perguntando para Deus: por que, Senhor, esse juízo? Por que tanta punição? Por que todos estão desfalecendo, respirando ao fio da espada do inimigo? É por isso que Abacuque é considerado o profeta das perguntas, o profeta do questionamento. Mas no versículo 5 do capítulo 1, o Senhor vai dizer para ele: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, admirai-vos, porque eu realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis, quando vos for contada. Aleluia! Deus estava realizando uma grande obra naquele povo. Mesmo que eles não entendessem, nem que Abacuque, em primeira instância, não entendesse o trabalhar de Deus, mas era Deus fazendo uma obra. Por quê? Porque Deus queria estabelecer novamente a estrutura espiritual do povo. Deus queria reavivar aquele povo na sua presença novamente. E Deus, para trazer uma coisa nova, Deus, para trazer uma coisa santa e limpa, Ele primeiro tem que fazer a limpeza. Ele tem que fazer um algo limpo no meio do seu povo. Judá estava seriamente distante da presença de Deus, porque deixaram o seu coração se contaminar com a idolatria, com a prostituição e com tantas coisas mais que desagradavam a Deus naquele dia. A pergunta do Espírito Santo nessa noite para todos nós que aqui estamos: como está o nosso coração diante de Deus? Como está a nossa fidelidade para com o nosso Deus? E amados irmãos, muitas vezes nós, como o novo povo de Deus, a Bíblia vai nos dizer que nós somos o novo Israel de Deus. No livro de Amós, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia vai nos dizer: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Será que estamos nos preparando?
Será que estamos colocando o nosso coração inteiramente na adoração, na santificação, na prioridade da presença de Deus em nossas vidas? Ou estamos como Judá, esquecendo dos grandes feitos que Deus fez por nós, esquecendo das grandes maravilhas que Deus realizou em nossas vidas? E como fato desse esquecimento, estamos também ignorando e desprezando a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E muitas vezes, meus amados irmãos, quando nós entramos nesse caminho de degradação espiritual, sobrevêm às nossas vidas lutas, sobrevêm às nossas vidas dificuldades, sobrevêm às nossas vidas as adversidades, e muitas vezes se perguntamos assim também como Abacuque: ó Senhor, até quando eu passarei essa prova? Até quando eu passarei esse momento difícil na minha vida? Abacuque perguntou porque ele não sabia da opinião de Deus para com seu povo. O povo estava em saldo negativo com Deus. Aí a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 2, que aquele tempo de lutas, que aquele tempo de prova, também teria um tempo determinado. Era só um tempo. Porque jamais Deus quer ver a destruição do seu povo, o povo que o clama, o povo que o glorifica, o povo que o exalta para toda a eternidade. Aleluia! Eram 70 anos, mas os 70 anos iriam acabar. O capítulo 2 de Abacuque vai nos trazer ao conhecimento bíblico que Deus ia punir agora aqueles que feriram o povo de Deus. E não era para que o povo viesse a desfalecer, não, mas que eles viessem a acreditar novamente na linda e maravilhosa promessa que Deus os salvaria da toda aprovação. Aleluia! Era para reivindicar a fé daquele povo. O versículo do capítulo 2, 4 vai dizer: eis que a sua alma se incha e não é reta deles. Está falando dos caldeus. Mas prosseguindo ele diz assim: mas o justo pela fé viverá. Aleluia. O justo. Sabe o que é lindo no Evangelho? Que não é a obra que nos justifica. Sabe o que é lindo no Evangelho? Não é porque temos um terno cinza aqui em cima do púlpito que nos justifica. Sabe o que é lindo no Evangelho? Não é porque o pastor, a pastora está atendendo o rebanho de vocês, ou porque você está sentado no banco ouvindo a palavra. O que nos justifica no Evangelho, o que nos torna justo, é a misericórdia de Deus, simbolizada no sangue carneiro de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus! Glória! O justo viverá da fé. E a nossa fé tem que ser no Senhor. Não no pau, não na pedra, não no artifício de mãos humanas. Mas irmão, eu sou crente, por que você está falando de idolatria? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nosso coração é idolatria em nossas vidas, meus amados irmãos. Quarta-feira, um companheiro nosso